Olá, boa noite. Boa noite. A destruição de uma ponte enfurece Vladimir Putin e a Rússia responde com novos ataques de mísseis à capital da Ucrânia. Um deslizamento de terra deixa dezenas de mortos na Venezuela. A queda de 2 pontes em menos de 2 semanas põe cidades isoladas em situação de emergência no Amazonas. O Ministério Público Federal em Sergipe denuncia policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo Santos por asfixia num camburão. Aumenta o número de jovens brasileiros que preferem trabalhar com rotinas flexíveis. O Jornal Nacional está começando. A lentidão da coleta de dados para o censo demográfico obrigou o IBGE a prorrogar o prazo para as entrevistas. Mas o desempenho da região Nordeste foi melhor que a média nacional. De porteira em porteira, os recenseadores que trabalham na zona rural vão avançando nos questionários respondidos pelos moradores, que costumam passar o dia nas propriedades onde vivem e trabalham. É o caso do Luciano, que veio a galope responder as perguntas. Isso aí é muito importante a pessoa chegar para a gente saber como é que a gente está, né, no Brasil, como é que a gente, né? É este o objetivo do censo, saber quantos são, quem são e como vivem os brasileiros. Isso serve para orientar políticas públicas, por exemplo. Depois de 2 meses de recenseamento, os dados de pouco mais da metade dos domicílios do país foram registrados. A média é maior na região Nordeste. Um dos fatores é que nós estamos com recenseadores suficientes no momento. A região Nordeste ele tem uma carência de emprego. Então, o censo foi uma oportunidade de empregar pessoas por um número de meses, que aí vai chegar a 4 meses, e que com isso a gente tem pessoas que estão efetuando um trabalho e percebendo seu salário. O Ceará se destaca como o 3º estado do país em setores concluídos, atrás apenas de Sergipe e Piauí. Nas áreas urbanas, a ausência dos moradores nas casas durante o dia e o medo causado pela violência exigem mais dos recenseadores. A insegurança, principalmente aqui na periferia, é muito grande. As pessoas não abrem a porta para qualquer um. Mesmo assim, o Francisco da Chaga já conseguiu entrevistar quase 2.000 moradores e é um dos campeões do censo no Brasil. Existe mais alguma pessoa que normalmente vive aqui, mas está ausente por motivo de trabalho, estudo, internação hospitalar? Eu saio 8 da manhã e chego 8 da noite aqui. Durante o dia você pega um tipo de pessoas e à noite você pega o restante que estão chegando. E ajuda muito também porque ele é conhecido, né? A gente já conhece, aí fica bem mais fácil de abrir a porta, atender. Nas cidades, uma das estratégias do IBGE é dar aos recenseadores a possibilidade de escolher setores perto de casa ou no próprio bairro. Isso facilita o deslocamento e também o contato com pessoas que são vizinhas ou conhecidas. Isso contribuiu para o Anderson entrevistar mais de 1.000 pessoas, mas a dedicação ao trabalho tem sido fundamental para ajudar o IBGE a descobrir o perfil dos brasileiros. Insistência e perguntar ao vizinho que horas que é o melhor horário para encontrar a pessoa e explicar, né, qual o sentido do censo, né, que é algo muito importante para a população e para todos os brasileiros, né? Foi rapidinho, abra a porta, dê chance para terminar esse serviço, que isso é um serviço importante para a população. Quem recebe pensão alimentícia não precisa mais recolher imposto de renda sobre esse dinheiro. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal e já está valendo. Agora, a Receita Federal detalhou como vai cumpri-la. Além de não ter mais que recolher o imposto todo mês, quem pagou o IR sobre pensão alimentícia nos últimos 5 anos tem direito a receber todo o valor de volta. Para isso, a Receita orienta o contribuinte a retificar as declarações de cada ano, aquelas entregues de 2018 até este ano. Primeiro, é preciso acessar o programa gerador da declaração no portal ECAC ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Acessar a declaração a ser retificada e excluir o valor da pensão alimentícia que estava declarado como rendimento tributável. O valor tem que ser informado na opção Rendimentos isentos e não tributáveis, especificando pensão alimentícia. Feita a retificação, se o saldo de imposto a restituir
for maior que o da declaração original, a diferença será devolvida. O dinheiro será pago junto com os lotes de restituição do imposto de renda e obedecendo às prioridades legais, como idosos. A Receita Federal diz que quem retificar logo suas declarações pode receber o imposto pago a mais ainda este ano. Isso porque ela segue pagando restituições em lotes residuais de outubro a dezembro. E nada muda para quem paga a pensão. O contribuinte continua a ter o direito de deduzir o valor na sua declaração do imposto de renda. Quem tem direito a benefícios federais precisa atualizar as informações no Cadastro Único até sexta-feira. A Rita tenta receber o Auxílio Brasil, mas tem pendências no Cadastro Único. Ela foi a um centro de assistência social hoje no Itapuã, a 30 quilômetros de Brasília, na esperança de conseguir liberar o dinheiro. Eu tenho que comprar remédio, eu tenho que fazer compra, que as coisas estão muito caras. Rita foi uma das centenas de pessoas que ficaram na fila ao longo do dia em todo o Distrito Federal. Neste posto, a fila começou ainda ontem à noite e dava voltas. Neste outro, moradores esperaram mais de 13 horas. A corrida aos centros de assistência social aumentou nos últimos dias porque termina na sexta-feira o prazo para as famílias inscritas no CAD Único atualizarem as informações. E aqui no Distrito Federal não basta esperar na fila, é preciso agendar atendimento. A próxima data disponível para isso é só no dia 7 de novembro. Segundo o Ministério da Cidadania, 1.400.000 famílias inscritas no CAD Único estavam com pendências em todo o país. Dessas, 757 mil são beneficiárias do Auxílio Brasil. 263 mil famílias ainda não haviam atualizado as informações e podem ter o benefício suspenso e depois cancelado. No aplicativo do CAD Único é possível acompanhar a situação cadastral, mas as pendências precisam ser resolvidas presencialmente. Um número significativo de pessoas, por exemplo, que era elegível ao auxílio emergencial, não conseguiu receber por conta da exclusão digital. A Ivanilda está sem emprego e ainda não conseguiu resolver as pendências. Conta de água, conta de luz atrasada, e o tempo deles vai cortar, porque o povo me ajuda em alguma coisa de alimentação e quando eu vou para minhas consultas. A Secretaria de Desenvolvimento Social do DF declarou ter implementado ações para ampliar os atendimentos. A seguir, a pesquisa IPEC sobre a eleição presidencial. E a denúncia dos policiais rodoviários envolvidos na morte de Genivaldo Santos. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, passou o dia em Brasília. Jair Bolsonaro fez gravações para propaganda eleitoral pela manhã na casa de uma apoiadora em Ceilândia, nos arredores de Brasília. Depois conversou com eleitores na rua. Ceilândia é uma das cidades mais populosas do Distrito Federal. Em entrevista a jornalistas, Bolsonaro disse que a alta no preço de produtos e serviços não ocorre somente no Brasil. Afirmou que o preço da gasolina já caiu e que o do diesel deve cair também. Eu mantenho a minha posição da verdade acima de tudo. Obviamente, eu não quero perder a eleição, não é por mim, é pelo futuro do meu Brasil. A gente mostra o que está acontecendo em outros países também, no tocante à inflação, preço da energia. Nós estamos aqui com um dos combustíveis mais baratos do mundo. Já chegaram 2 navios russos, não sei o preço com que chegou esse diesel aqui, porque os importadores não é a Petrobras. São importadores privados. E eles não comprariam esse diesel da Rússia se não fosse um preço mais compensador. E nós pavimentamos esse terreno para que esse diesel chegasse aqui. Eu espero que comece a chegar com mais frequência e brevemente vamos sentir também o preço da queda do diesel. E cair no diesel, a tendência da inflação é se manter lá embaixo. Em seguida, Bolsonaro foi para o Palácio da Alvorada, onde recebeu apoio formal para o segundo turno de mais 2 prefeitos. Os prefeitos de Sorocaba, São Paulo, Rodrigo Manga, do Republicanos, e o de Manaus, Davi Almeida, do Avante, disseram que vão trabalhar em suas cidades pela reeleição. Almeida disse ainda que Bolsonaro prometeu manter a política de estímulos à Zona Franca, caso seja reeleito. Para que nós possamos dar as respostas necessárias para a população brasileira,
de que nós precisamos continuar com a inflação baixa, como estamos com a inflação baixa, a economia está funcionando, nós estamos trabalhando também, o povo está sentindo os auxílios que o senhor tem passado para a população, a gasolina, o combustível baixando, e é isso que o povo brasileiro quer. Bolsonaro agradeceu o apoio dos 2 prefeitos e disse que a participação de políticos locais no segundo turno tem grande relevância. No fim do dia, ainda no Palácio da Alvorada, o candidato recebeu um grupo de evangélicos. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ficou em São Paulo. Lula se reuniu com representantes de vários setores da sociedade e integrantes do grupo Derrubando Muros, que há 3 anos elabora políticas públicas para áreas como meio ambiente, saúde, empreendedorismo e educação. O grupo declarou apoio formal a Lula no segundo turno e entregou as propostas para a campanha. A presidente da organização Todos pela Educação disse que as propostas de Lula refletem interesse e prioridade para a área. O destino da nação é esse encontro da frente ampla pelo Brasil com a frente ampla pela educação. Com todas as outras pautas, porque a educação conversa com todas essas pautas. É a base desse país que cresce, que distribui renda, que é maior, que é mais justo, que consegue dar para os brasileiros aquilo que eles merecem ter. Também participaram do encontro os economistas Eduardo Gianetti e André Lara Rezende, um dos criadores do Plano Real, além de lideranças políticas do PSDB, como os ex-senadores Aloysio Nunes Ferreira e José Aníbal, e o ex-deputado Pimenta da Veiga, que foi ministro das Comunicações no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Lula disse que quer envolver vários setores da sociedade civil na formulação de políticas públicas para o governo. O povo brasileiro, na verdade, quer viver de trabalho. É um trabalho que dá dignidade. É um trabalho que dá o direito para ele levar comida para sua família às custas do seu suor. E é isso que nós temos que fazer. E aí eu vou precisar de vocês. Pode ter certeza que eu vou bater na porta de cada um de vocês. Porque não é uma tarefa minha consertar esse país, é uma tarefa nossa. O candidato voltou a afirmar que, se eleito, vai investir em programas para acabar com a fome no país e que educação e moradia também estarão entre as suas prioridades. Garantir que as pessoas morem numa casinha simples, garantir que as pessoas comam 3 vezes ao dia, garantir que é possível melhorar a educação fundamental, melhorar o ensino técnico, melhorar o ensino universitário, tudo isso é possível e nós provamos. Basta que na área econômica a gente não tem ninguém dizendo que investir em educação é gasto. Não me fale que investir em educação é gasto. Educação é investimento. O IPEC divulgou uma nova pesquisa de intenção de voto no segundo turno para presidente da República. A pesquisa foi contratada pela Globo. De sábado até hoje, o Instituto perguntou a 2.000 eleitores em quem você votaria para presidente da República se o segundo turno da eleição fosse hoje. Segundo o IPEC, o cenário segue estável, com Lula na liderança pelo número total de votos, enquanto Bolsonaro oscilou 1 ponto percentual para baixo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Na semana passada, 51% responderam que votariam em Lula. Na pesquisa divulgada hoje, o percentual se manteve em 51%, na margem de erro de 49% a 53%. Na semana passada, 43% responderam que votariam em Bolsonaro. Hoje, o percentual oscilou para 42%, pela margem de 40% a 44%. Brancos e nulos eram 4%, agora 5%. Não sabem ou não responderam, 2% nas duas pesquisas. Agora os resultados sem considerar os eleitores indecisos, os votos em branco e os nulos. A Justiça Eleitoral totaliza os resultados da eleição com base nos votos válidos. Luiz Inácio Lula da Silva tinha 55% dos votos válidos na semana passada. Na pesquisa divulgada hoje, o índice se manteve. Com a margem, Lula teria de 53% a 57%. Jair Bolsonaro tinha 45% dos votos válidos e o índice também se manteve na pesquisa divulgada hoje. Com a margem, Bolsonaro teria de 43% a 47%. O Instituto pediu aos eleitores que avaliassem a administração de Jair Bolsonaro.
Em 2 pesquisas de setembro, 30% consideravam a gestão Bolsonaro ótima ou boa. Depois, 29%, 33%, 35%, agora 38%. Regular, 23%, 22% em 4 rodadas, agora 19%. 45% avaliavam a administração Bolsonaro ruim ou péssima. Depois, 47% em 2 rodadas, 44%, 42%, agora 41%. Em 2 pesquisas, 2% não sabiam, 1% nas 3 semanas seguintes e agora 2%. O Instituto perguntou se os brasileiros aprovam ou desaprovam a maneira como Jair Bolsonaro governa o país. No começo de setembro, 35% aprovavam. Na sequência, 36% em 2 rodadas, 40% em outras 2 semanas e agora 43%. 59% desaprovavam a maneira como Bolsonaro conduz o país em 2 rodadas de setembro. Depois, 60%, 55% em 2 pesquisas e agora 53%. Não sabiam avaliar, 5% em 5 rodadas, agora 4%. O IPEC entrevistou 2.000 eleitores em 130 municípios. O grupo Prerrogativas, que reúne advogados brasileiros, pediu providências ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República sobre declarações da ex-ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, num ato de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Num templo da Assembleia de Deus em Goiânia, a agora senadora eleita Damares Alves, do Republicanos, afirmou ter conhecimento de violências gravíssimas contra bebês e crianças com propósitos sexuais. Entre outras coisas, ela disse que o ministério que comandou tem registros de imagens dessas violências. Ao pedirem a investigação da conduta de Damares Alves, os advogados observam que a ex-ministra deve ser intimada a apresentar provas do que alegou e, assim como o presidente Jair Bolsonaro, explicar as providências tomadas para a apuração das atrocidades. O grupo Prerrogativas entende que se os agentes públicos que tomaram conhecimento dos supostos acontecimentos não tiverem agido, estará configurado o crime de prevaricação. Por outro lado, os advogados do grupo Prerrogativas observam que não se pode descartar que Damares Alves tenha mentido com o objetivo de alimentar discursos de ódio e tumultuar o processo eleitoral. O Ministério Público Federal no Pará pediu à secretária executiva do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Tatiana Alvarenga, informações sobre os supostos crimes contra crianças citados pela ex-ministra Damares para que sejam tomadas as providências cabíveis. O MPF também pede que o Ministério informe quais providências tomou ao descobrir os casos e se houve denúncia ao Ministério Público ou à polícia. Damares Alves e o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos não responderam ao nosso contato. O Ministério Público Federal em Sergipe ajuizou uma ação criminal contra os 3 policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos. O MPF também pediu o fim do sigilo do processo que corre na Justiça. Genivaldo morreu por asfixia e insuficiência respiratória com gás lacrimogênio depois de ser trancado no porta-malas de um carro da PRF. A Polícia Civil de Goiás indiciou os 4 policiais militares envolvidos numa ação que terminou em morte em Goiânia. Em agosto, eles abordaram Henrique Alves Nogueira. Na sequência, eles o puseram no carro. Henrique foi encontrado morto horas depois. Num boletim de ocorrência, os PMs declararam que um homem tinha morrido num confronto. Os PMs estão num presídio militar. A defesa deles não deu retorno ao nosso contato. Depois da pandemia, aumentou a preferência dos brasileiros mais jovens por rotinas flexíveis de trabalho. Jonathan trabalha em casa a maior parte do tempo. Ele tem 28 anos, nível superior, e é gerente de projetos de uma empresa onde os funcionários não têm que bater ponto nem ir para o escritório todo dia. Usualmente de 4 a 3 dias em casa, tá? Os outros 2 no escritório ou 1. E o critério máximo é exatamente reuniões importantes que necessitem estar no escritório. O que puder ser feito home office, faça home office. Jonathan pertence a uma geração que experimenta transformações importantes no mercado de trabalho.
Parte dessas mudanças foi acelerada pela pandemia. Novos hábitos relacionados ao estilo de vida dos jovens. Tem a questão de mobilidade. A gente sabe que tem um custo exatamente de você se alimentar na rua, de você pegar o transporte, enfim, custos associados exatamente a essa rotina. Eu sinto que eu sou muito mais criativo nesse regime porque, querendo ou não, eu estar em casa permite, às vezes, eu ter gatilho com as minhas coisas de vida pessoal. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial revela que praticamente a metade dos jovens prefere o trabalho presencial, enquanto 43% gostam mais do sistema híbrido, alternando casa e escritório, e 6% optam pelo trabalho remoto. Temas como inteligência artificial, comércio digital e computação na nuvem passaram a atrair mais a atenção desse segmento. Para quase 60% dos jovens, é importante ter alguma familiaridade com o universo digital, um percentual muito maior do que o verificado antes da pandemia. A pesquisa também revela que o comportamento dos jovens muda de acordo com o nível de escolaridade e a faixa de renda. Quanto menor a qualificação e o poder aquisitivo, maior a vontade de ter um emprego formal, com carteira assinada e mais estabilidade. Já os jovens com maior nível de escolaridade buscam opções mais flexíveis, como o trabalho híbrido. Os jovens com maior renda, ele é um jovem que não necessariamente entende que o diploma, por exemplo, é a coisa mais importante. Os jovens com menor renda, abaixo de 5 salários mínimos de renda familiar, eles entendem que a carteira, por exemplo, assinada, ainda é um ativo importante, que um curso superior ainda é um ativo importante. Rafaela tem 19 anos. Com ensino médio completo, conseguiu o primeiro emprego. Ela trabalha como estoquista nesse salão de beleza na zona sul do Rio. Rafaela bate ponto, dá muito valor ao trabalho presencial e a tudo que vem junto da carteira assinada. 13º, férias, curtir por aí. Estou muito feliz com essa oportunidade, pretendo crescer, sei lá, um administrativo, fazer um curso de logística para continuar nessa minha área mesmo. É um orgulho, né? Tá difícil hoje em dia. O Brasil teve um aumento de denúncias de trabalhadores domésticos tratados como escravos. Este senhor de 66 anos que pediu para não ser identificado passou os últimos 4 anos trabalhando em situação semelhante à escravidão numa casa em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. O idoso foi resgatado por auditores fiscais e procuradores do trabalho em condições degradantes. Ele dormia num cômodo apertado e sem janelas, nos fundos, e não recebia salário. O ex-patrão dava uma quantia por semana. Eu me pagava R$50, 60, às vezes até 20, 40. E com esse dinheiro o senhor fazia o quê? Eu comprava comida, comprava ovos, calabresa, arroz, fubá de milho, que eu gosto muito de fazer mingau. A sua própria comida? É, minha própria comida. Dona Madalena agora mora sozinha num pequeno apartamento. Ela tem 63 anos e passou 50 trabalhando para uma família em Lauro de Freitas sem receber salário. A idosa foi resgatada há quase 1 ano, mas ainda espera pela indenização trabalhista e por danos morais. Ela sobrevive com a ajuda de amigos e com um auxílio mensal de um salário mínimo pago pelo governo federal aos idosos em situação de vulnerabilidade social. Pela primeira vez na vida, Dona Madalena está experimentando a liberdade. Agora é ela quem toma as decisões na casa. O que comer, aonde ir, como gastar o dinheiro. O que para a maioria das pessoas não tem segredo algum, para ela ainda é um desafio. Esse mundo novo amedronta um pouco, mas com a ajuda das assistentes sociais, Dona Madalena está aos poucos superando essas barreiras. Eu rezo de noite, pedindo a Deus para me ajudar, para me conhecer um bocado de lugares que eu não conhecia, quero conhecer, vou conseguir. Para este professor da Universidade Federal da Bahia, o trabalho doméstico semelhante à escravidão reflete a desigualdade racial no país. Um dos territórios consagrados para esse exercício da desigualdade é o espaço doméstico. Então, desde o momento da escravidão até o presente, o espaço doméstico sempre esteve fora do alcance do controle social,
da crítica, da vigilância e possibilitou, portanto, a manutenção de práticas absurdas. O número de trabalhadores domésticos resgatados nessas condições deu um salto no país no ano passado. Este ano, já foram 13 resgates. Existem muitas outras pessoas, outras trabalhadoras e trabalhadores submetidos a essas condições e que não chegam ao nosso conhecimento. É importante que as pessoas tenham coragem e que façam essas denúncias para que a gente possa chegar nessas pessoas superexploradas. 3 americanos vão dividir o Prêmio Nobel de Economia. Ben Bernanke foi presidente do Banco Central americano. Ele, Douglas Diamond e Philip Dybvig estudaram o papel dos bancos em épocas de crise e ajudaram a entender a importância da regulamentação e da proteção das instituições bancárias para evitar o agravamento das crises financeiras. A seleção brasileira feminina de futebol venceu a da Itália num amistoso. A Adriana dominou na área e fez o gol do jogo. Brasil 1, Itália 0. Segunda vitória seguida em 2 amistosos que servem de preparação para a Copa do Mundo do ano que vem. A seguir, a ofensiva russa com mísseis à capital da Ucrânia. Cidades do Amazonas sofrem consequências do desabamento de 2 pontes. Ataques russos a diferentes cidades ucranianas mataram 11 pessoas e deixaram dezenas feridas. O desespero, os corpos pelo chão, a agonia dos feridos. Em Kiev, hoje foi como nas primeiras semanas da guerra. A urgência no meio da rua, a respiração ofegante e a prudência de olhar para o céu. Sempre pode ter um próximo míssil. O repórter brasileiro Hugo Bachega, da rede britânica BBC, falava ao vivo no momento de um ataque. Foram mais de 80 hoje em várias cidades, incluindo Kiev. Os russos não atacavam a capital havia meses. A recomendação voltou a ser para as pessoas procurarem abrigo, como estações de trem e metrô. Nessa, foi cantando que o povo encarou medo. O motivo dos ataques, vingança. O presidente russo Vladimir Putin disse que foi uma resposta aos recentes bombardeios das forças ucranianas. Em especial do último sábado, que destruiu partes da ponte que liga a Rússia à Crimeia, região anexada de forma ilegal pelo governo russo em 2014. Foi um golpe imenso contra Putin. Hoje ele prometeu uma resposta dura se houver o que chamou de mais atos de terrorismo em território russo. Putin falou que os alvos dos ataques dessa segunda-feira eram bases militares, de energia e de comunicação. As imagens mostram ou que as tropas erraram os alvos ou que Putin mente. Quase isolado da comunidade internacional, o presidente russo ainda tem um apoio muito forte do líder da vizinha Belarus, considerado o último ditador aqui da Europa. Hoje, Alexander Lukashenko ordenou que as tropas do país se mobilizem com as forças russas perto da fronteira com a Ucrânia, em resposta ao que chamou de ameaças. Os russos têm partido lá de Belarus a caminho de Kiev desde o começo dessa guerra, que entra agora numa fase especialmente sensível. Líderes de vários países se manifestaram sobre a intensificação da ofensiva russa à Ucrânia. O presidente Joe Biden disse que os ataques foram uma prova da brutalidade de Vladimir Putin e afirmou que os Estados Unidos vão continuar a apoiar as forças ucranianas. Por telefone, Biden reforçou ao presidente ucraniano o compromisso de impor um alto custo à Rússia e responsabilizar o Kremlin por crimes de guerra. O governo britânico afirmou que o ataque é uma demonstração de fraqueza de Putin, não de força. O presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, conversaram com Volodymyr Zelensky por telefone e prometeram fortalecer o sistema de defesa antiaérea da Ucrânia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que os ucranianos não se intimidarão pelos ataques cruéis da Rússia.
Ukrainians will not be intimidated. Numa mudança de tom, a Índia e a China, países que mantêm relações comerciais com a Rússia, apesar das sanções impostas pelo Ocidente, criticaram discretamente os ataques. A Índia expressou preocupação com a escalada do conflito e com a morte de civis. A China pediu a retomada do diálogo. A porta-voz do Ministério do Exterior chinês disse que é preciso respeitar a soberania territorial de todos os países. O secretário-geral da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, disse ao ministro do Exterior da Ucrânia que a organização vai continuar a apoiar o povo ucraniano na luta contra o Kremlin. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, afirmou que a agressão representa uma inaceitável escalada da guerra e lembrou que os civis sempre pagam o preço mais alto. A Defesa Civil da Venezuela está procurando mais de 50 pessoas na área de um deslizamento de terra. 25 mortes foram confirmadas até agora em Las Terrerías. Antes desse acidente, vários dias de chuva intensa já haviam deixado 13 mortos. Quer saber como fica o tempo amanhã em todo o Brasil? Vamos lá para São Paulo. Eliana Marques conta pra gente. Oi, Eliana, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, boa noite para o Bonner e boa noite também para você que nos acompanha aqui no JN. Nessa terça-feira, o sol brilha forte nestas duas áreas amarelas, com calor do Amapá até o Rio de Janeiro e temperaturas amenas no oeste do Rio Grande do Sul. Nas capitais ensolaradas, máximas de 30 graus em Vitória, de 32 no Rio, em Belo Horizonte e em Brasília e de 34 graus em Goiânia. 34 também em Macapá. Em Palmas e em Teresina, mais quente, 37, 38 graus. Nas outras capitais do Nordeste, tem possibilidade de chover, mas é pouca chuva. Em Salvador e no Recife, de manhã, em Natal, em Fortaleza e em São Luís, entre a tarde e a noite. E os termômetros vão marcar até 29 graus em Salvador, até 30 no Recife e em Natal, 32 em Fortaleza e 34 graus em São Luís. As nuvens carregadas estão do outro lado do mapa, na maior parte da região norte e de Mato Grosso até São Paulo e Santa Catarina. Nestas regiões tem previsão de pancadas de chuva com raios e ventos, só que pontuais. Risco de temporal mesmo nestas áreas do norte do Amazonas, de Roraima, inclusive em Boa Vista, no sul de Rondônia e do oeste de Mato Grosso até Santa Catarina. Campo Grande está no caminho da chuva mais intensa também. E Florianópolis é a capital que deve ter grandes volumes de chuva todos os dias nessa semana. Por isso nem vai fazer calor. As tardes vão ter máximas entre 23 graus amanhã e 20 graus quinta e sexta. Já São Paulo vai continuar no sobe e desce de temperatura. No fim de semana fez quase 30 graus, hoje só 19. Amanhã volta a ficar abafado com máxima de 28 graus, quarta-feira 30. Só que até sexta-feira os termômetros começam a marcar menos de novo. Por aqui vai ter chuva também, mas nada comparado a Florianópolis. E onde fica mais chuvoso nessa semana é onde esse mapa está mais colorido, principalmente nos estados do Amazonas, do Acre, de Rondônia, também no sul de Mato Grosso do Sul, no Paraná e em Santa Catarina. Já de Minas ao interior do Nordeste, o tempo vai continuar seco. Renata Bonner. Tá certo, Eliana. Obrigado. O Amazonas decretou emergência nas cidades isoladas pela queda de 2 pontes em menos de 2 semanas na BR-319. O Arthur transportava passageiros quando a Polícia Rodoviária Federal e o DENIT interditaram a ponte sobre o rio Altais Mirim, no quilômetro 25 da BR-319. Agora não consegue mais voltar para casa com o carro. A PRF interditou a pista e eu fiquei com meus 2 carros aqui ilhados. Aí eu estou fazendo um transporte só daqui de uma ponte para outra, que todas as duas cederam. No sábado, horas depois da interdição, parte da ponte desabou. A base da estrutura ficou exposta. Só depois, no domingo, uma segunda parte desmoronou. Nós flagramos o momento. O incidente na BR-319 ocorreu a quase 2 quilômetros de outra ponte que também desabou há 13 dias. A queda deixou 4 mortos e 14 feridos. Uma pessoa ainda está desaparecida.
Esta é a comunidade que agora está isolada por terra porque fica entre as duas pontes que caíram na BR-319. Segundo o governo do Amazonas, a interdição da rodovia já afeta cerca de 100 mil pessoas que vivem nesta região. Quem mora aqui já se preocupa com a falta de mercadorias. Está complicado agora, só por canoa. Tem que fazer a volta lá em cima para ir para o Careiro fazer compra. O governo do Amazonas decretou situação de emergência em 3 cidades da região da rodovia por falta de alimentos, remédio e combustíveis e alertou para o risco da falta de energia elétrica em algumas localidades. O DENIT informou que ainda não tem previsão de quando novas pontes devem ser construídas, mas os trabalhos para facilitar acesso estão sendo feitos nos 2 lugares. Sem as pontes, no Curuçá, a travessia é feita de graça por barcos da Defesa Civil. No Altaz-Mirim, a viagem é paga. Canoeiros cobram para levar as embarcações cheias até o outro lado da rodovia. Cada pedaço é 10, é 15, é 5, é isso. E aí o dinheiro brasileiro vai embora e não tem como. Tá sem combate aí. Os turistas de São Paulo compraram pacote para pesca meses atrás e nem passou pela cabeça enfrentar tanta dificuldade. Faz alguns meses, faz uns 4 meses, e aí a gente se surpreendeu com esse evento. 2 eventos seguidos, né? É complicado, né? Vocês veem que não tem acessibilidade, é complicado a gente trazer uma pessoa que precisa de um pouco mais de ajuda, né? Que não tem independência para se locomover, tá complicado. Passageiros enfrentaram filas no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. 63 voos foram cancelados hoje, ainda em consequência de um acidente no domingo à tarde. Um avião pequeno derrapou por causa do estouro de um pneu. A pista foi interditada por quase 9 horas, mas ninguém se feriu. Pesquisadores do Paraná instalaram uma câmera no Parque Nacional das Ilhas dos Currais para estudar o comportamento das aves marinhas. Cercado pelas águas do Atlântico, esse é um paraíso das aves marinhas. O Parque Nacional Ilhas dos Currais fica no litoral do Paraná. Para chegar até o arquipélago é preciso enfrentar um mar mexido por quase 1 hora. E desembarcar também não é fácil. Só entra, só desembarca molhado. Não tem como chegar seco nesse lugar. O arquipélago é protegido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Pisar nesse solo é só com autorização. Logo na chegada já dá para entender o quão diferente é esse lugar. E quanto mais ao alto, mais impressionante é. Maravilhoso. Esplêndido, olha isso. Pelo menos 8 mil aves vivem aqui. Os atobás fazem os ninhos entre as pedras, enquanto as fragatas sobrevoam o tempo todo as ilhas. O arquipélago de Currais se tornou Parque Nacional Marinho em 2013. São 3 ilhas a 11 quilômetros da costa. A ilha Três Picos está aqui na nossa frente, a ilha Filhote. E aqui onde a gente está é a ilha Grapirá, que é a maior de todas. E o que significa Grapirá? Do Tupi, Guarani, significa ave no papo vermelho, que é a fragata macho. Os machos exibem o papo avermelhado para conquistar as fêmeas. O arquipélago de Currais serve de ninhal para as aves marinhas, principalmente para as fragatas, que o tempo todo estão sobrevoando as ilhas. E aqui, nesses arbustos, essas aves fazem os ninhos e nascem as fragatinhas, todas branquinhas. E agora, pela primeira vez, os pesquisadores poderão acompanhar os primeiros dias de vida desses filhotes, só que à distância. Foram 2 anos para conseguir instalar aqui essa câmera, que funciona com energia solar. A transmissão via internet é ao vivo. Esse é o único parque marinho do Brasil com pesquisa remota. Para a gente monitorar 24 horas, ela precisa de um sinal de internet. Não é um sinal via rádio, né? Esse sinal ele vai até a costa e traz toda a informação e as imagens em tempo real para o trabalho de pesquisa. Ana é bióloga. Ela monitora os ninhos de fragatas pela câmera. A pesquisadora agora poderá entender melhor o comportamento dessas aves. Nossa, foi fantástico, né? Tudo que um pesquisador quer, porque a gente consegue monitorar a longo prazo, né, de maneira contínua, coisa que jamais a gente conseguiria fazer pessoalmente, né, com esforço de trabalho de campo. E aí a gente vai conseguir controlar, né,
fazer contagem de indivíduos, contagem de ninhos, quantas vezes ao ano, né, eclodem os ovos, número de filhotes e, mais importante ainda, é ver o comportamento, né, as interações sociais entre esses animais. A câmera é uma janela para descobrir como é a vida aqui e revela essas ilhas em todas as suas formas. A câmera aqui da Ilha dos Currais é hoje o seu programa de TV favorito? Se tornou, com certeza. Seguir o apoio de voluntários aos romeiros de Aparecida. A Polícia Rodoviária Federal espera que mais de 60 mil peregrinos se dirijam ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida até quarta-feira e com a ajuda de voluntários. Às margens da rodovia mais movimentada do país, exemplos de esforço sustentado pela fé. A gente não pode esforçar muito, né? Tem que ir devagar, né? Devagar, parar uns minutinhos, 10, 15 minutos. Ao longo da Via Dutra, os romeiros que caminham até Aparecida encontram a ajuda de muitos voluntários. Neste ano, a Polícia Rodoviária Federal cadastrou 72 pontos de apoio. A vontade de ajudar quem segue o caminho da devoção é tão grande que acaba envolvendo pessoas de outras religiões. A Sandra é evangélica e há 3 anos ajuda nesta tenda que fica em São José dos Campos. A gente vem aqui passar um pouco do amor, carinho que a gente tem e receber um pouco deles. É experiência por experiência, que a gente passa e aprende a conviver no dia a dia da gente junto com eles. Bolos, sanduíches, frutas e bebidas. Nesta outra tenda, tudo vem de doações. Eu sempre que passava na rua, na Dutra, eu via esse período de movimentação de algumas romarias se organizando debaixo dos viadutos para sair. E isso foi algo que sempre me motivou. E quem não quiser parar, pode pegar a comida ou a água, andando mesmo. Já fiz essa caminhada, eu sei quão árduo é cansativo. As pessoas às vezes estão em necessidades financeiras e precisam fazer essa viagem. E se eles não quiserem levar dinheiro, a alimentação eles vão encontrar, sempre, daqui até Aparecida. Para aliviar o cansaço e as dores, os voluntários desse outro ponto auxiliam nos curativos e massagens. Para quem precisa de um descanso mais longo, tem até colchões. Cada ano é uma sensação diferente, né? A gente acaba conhecendo muitas e muitas pessoas, muitas histórias de vida, muitos milagres que as pessoas alcançaram através da devoção por Nossa Senhora. A união gera gratidão de pessoas como a Andréa. Nós precisamos desse pessoal aí que faz esse trabalho voluntariado, porque sem eles ia ficar muito difícil. Tudo que eles entregam tem um sabor diferente. Até uma simples banana, parece que assim, nossa, essa banana é tão deliciosa. E por aqui, nada fica no meio do caminho, a não ser a lição de que não importa o tamanho da ajuda. Cada pessoa que vem aqui fazer a sua doação vem com muito amor. Um exemplo de uma senhora que podia fazer uma doação de 2 pães, que é o que ela tinha. E ela trouxe o que ela tinha de melhor pra gente. Agora vai todo mundo assistir ao capítulo de estreia de Travessia. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente, que hoje traz o mega sucesso Rei Leão. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Se inscreva para ver mais edições completas do Jornal Nacional e outros vídeos e chamadas da televisão brasileira. Você está no canal Noar Games TV 2.